Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina Goreses. Vamos dar início a mais uma aula de literatura. E o que é literatura? Literatura é a arte das palavras. Vamos começar com o gênero literário romance. Vamos falar um pouquinho sobre o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Os nossos objetivos, os objetivos da nossa aula de hoje são entender o conceito do gênero romance. Afinal de contas, o que é um romance? Quais as características de um romance? Compreender o contexto histórico, os bastidores desse gênero, do gênero romance. Perceber os elementos que constroem esse gênero. Sim, porque o gênero romance, ele é construído por elementos. Quais são esses elementos que o constroem? Entender esse conceito histórico da prosa romântica, sim, porque o romance, ele é estruturado em prosa. Então, nós vamos entender o conceito histórico da prosa romântica no Brasil. Conceito do gênero romance. O que é o gênero romance? O romance, ele é um gênero literário que consiste em uma narrativa, ou seja, narrativa é a mesma coisa que uma história. O romance, gente, é uma narrativa longa, não é uma narrativa curta, é uma narrativa longa e ela é escrita em prosa, ou seja, a estrutura de um romance são os parágrafos. Seu surgimento e a popularidade do gênero romance nos remete ao século XVIII, ao início do romantismo no Brasil. Quando ele tomou o lugar, o romance ele toma o lugar das epopeias, que eram longas narrativas escritas em versos. As epopeias, elas eram narrativas também, porém, elas eram histórias que nos remetiam a fatos heróicos, heróis que combatiam gigantes dos mares, enfim. E as narrativas chamadas epopeias, elas também, além de ter esse caráter ligado ao bem, ao mal, à luta contra gigantes, seres mitológicos, elas sempre circundavam em torno da mitologia greco-romana. Então, o romance, ele surge e ele toma o lugar dessas epopeias, dessas histórias longas, narrativas também, porém escritas em versos. E o romance, ele é uma narrativa longa, ele é uma narrativa que possui elementos, porém a estrutura do romance é uma estrutura em prosa. Ele é estruturado em parágrafos. Joaquim Manuel de Macedo, sim, ele mesmo. O Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu, dentre várias obras, A Moreninha, um romance bastante importante dentro da literatura brasileira. O Joaquim Manuel de Macedo, ele foi médico, ele foi jornalista, escritor, professor, romancista, poeta, literato, teatrólogo, memorialista e também o Joaquim Manuel de Macedo, ele foi um político brasileiro. E ele é o patrono da cadeira 20 da Academia Brasileira
de Letras. O que o Joaquim Manuel de Macedo ele foi? Ele foi médico, ele foi jornalista, ele foi escritor, romancista, professor, dramaturgo, tecia peças teatrais, memorialista também. E ele foi, gente, um político brasileiro. E ele era dono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Manuel de Macedo foi um escritor brasileiro da primeira geração romântica, 1836 a 1852. Ele é considerado, Joaquim Manuel de Macedo, ele é considerado um dos fundadores do romance no Brasil. Não esqueçam, Joaquim Manuel de Macedo ele é considerado um dos fundadores desse estilo, do estilo romântico no Brasil, com a sua obra intitulada A Moreninha. Todo romance, ele tem uma estrutura. Ele é estruturado em prosa e também ele tem elementos que o sustentam, que são chamados os elementos da narrativa. Narrador, protagonista, que é o personagem principal, antagonista, que são os vilões, mas nem sempre esses vilões, eles vêm personificados. Os vilões podem ser situações ruins, desfavoráveis. A saudade, dentro de um romance, pode ser considerada uma antagonista também. A Moreninha foi publicado em 1844 e foi um dos romances mais importantes de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos analisar agora a obra A Moreninha. Com vocês, a análise da obra. O romance romântico A Moreninha, ele inaugurou o gênero romance no Brasil. Ele foi primeiramente publicado nos folhetins. Os romances no século XVIII no Brasil, eles eram publicados em folhetins, que eram periódicos diários onde as narrativas elas eram publicadas. Todo dia, os leitores, eles tinham a oportunidade, eles eram oportunizados a lerem um capítulo. E esse capítulo, ele terminava justamente no clímax, naquela parte considerada o suspense, o tchan, 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 que era justamente para os leitores se sentirem impelidos, com vontade de lerem novamente no dia seguinte mais um capítulo da obra. Então, A Moreninha, que é um dos principais romances de Joaquim Manuel de Macedo, que inaugurou o gênero romance no Brasil, foi publicado primeiramente em folhetins. Vocês já sabem o que eram os folhetins. Bom, com uma linguagem simples e muitas vezes coloquial. Sim, porque os leitores, eles tinham que ter acesso a uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, mais descomplicada. E o tema do romance, dos romances em geral, e em especial o tema do romance A Moreninha, era o amor idealizado, a mulher perfeita. O homem, ele contemplava, apaixonava-se pela mulher e a idealizava, colocando-a num pedestal.
O amor, gente, dos romances era aquele amor puro. Era aquele amor, além de puro, um amor idealizado. E esse amor, ele era o tema central da obra. Falou em romance, falou em suspiros. Falamos em idealização da mulher. Falamos no amor como tema central da trama. E a obra, os romances, eles retratavam, além desse idílio amoroso, homem-mulher, ele também nos traz os costumes de uma época, de uma sociedade, no caso da Moreninha, da alta sociedade do Rio de Janeiro, a alta sociedade carioca, em meados do século XIX. O discurso da Moreninha é um discurso direto, pautado ali em diálogos. E esse discurso direto é um recurso bastante utilizado pelo Joaquim Manuel de Macedo em suas obras. Até porque esse discurso direto, ele dava mais dinamismo à obra, o intuito de transmitir, além de um dinamismo, transmitia também uma autenticidade e uma espontaneidade. E isso gerava uma conexão direta com os leitores. Era como se os leitores até passassem a pensar da seguinte forma: nossa, parece até que eu já vivi isso, eu conheço essa situação, parece que eu os conheço, eu conheço esses personagens. Então, o discurso direto, esses diálogos, eles traziam exatamente uma espontaneidade, uma autenticidade à trama. Discurso direto que era pautado nesse dinamismo das falas das personagens. Falamos em romance e eu deixo com vocês uma frase do Ariano Suassuna, uma frase reflexiva que dialoga bastante com a aula de hoje. Quem gosta de ler não morre só. Quem gosta de ler nunca estará sozinho, não morrerá, não morre só. Ariano Suassuna. Você na TV. Isso mesmo! Crie um conto romântico. Não esqueça que contos são escritos em versos ou prosa. Isso mesmo, em prosa. Procure sustentar a sua história com todos os elementos da narrativa, desde o narrador até o desfecho. Mande-o para a TV Educa Ites. Grave um vídeo seu lendo esse conto romântico produzido por você e envie-nos. Bom, gente, a nossa aula de literatura fica por aqui. Eu espero vocês, ansiosa, num próximo encontro. Beijos! Fiquem com Deus!